Salve, salve galera! Eu sou Denis Bofarin e este é o canal Em Busca da Verdade. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos abordar um assunto um tanto intrigante. Vamos saber por que Jesus escolheu 12 apóstolos e se pode haver mais apóstolos nos dias de hoje. Primeiro vamos conferir uma passagem em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o motivo de ser 12 apóstolos já vemos logo de cara. São 12 apóstolos porque são 12 tribos de Israel. Cada apóstolo ficará encarregado de julgar uma das tribos. Para quem não sabe, a tribo de Israel são os filhos, os descendentes de Jacó. Jacó teve seu nome mudado por Deus para Israel. Ele teve os 12 filhos, eles geraram as tribos e os descendentes de Israel. Vamos confirmar essa quantidade dos apóstolos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 e 13. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte e 3 ao sul, e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu falei até o versículo 13, mas foi até o versículo 14. Essa passagem ela continua falando de 12 e mais 12 coisas e ela vai continuar falando. Mas só até aí já entendemos que são 12, o nome dos 12 apóstolos estarão nas portas, que são 12 portas representadas por cada apóstolo, assim como 12 fundamentos e 12 anjos. Então vemos que o número só pode ser 12, por causa das 12 tribos de Israel. Mas, no entanto, nos dias de hoje, ainda aparecem pessoas que se auto-intitulam como apóstolos e apóstolas. Mas será que isso está correto? Antes, vamos entender um pouquinho de uma teoria sobre os apóstolos, que é relacionado a Matias. Judas, porém, ele tirou a própria vida. Matias, em Atos capítulo 1, logo no finalzinho do capítulo, Matias ele foi escolhido apóstolo pelos próprios apóstolos, só que ele foi escolhido na sorte. Ao contrário de todos os outros apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo próprio Jesus, assim como os outros apóstolos. Há uma teoria que Matias ele seria este 12º apóstolo, junto com os outros 11 apóstolos que julgariam as 12 tribos de Israel. E Paulo ele ficaria responsável pelos gentios. Só que tem um outro problema também. Existe uma outra teoria em que Matias não é considerado um apóstolo. Tanto que nas escrituras não é relacionado a ele como a apóstolos e ele acaba caindo no esquecimento. Só que não dá para bater o martelo em nenhuma e nem outra porque não há informações o suficiente. Então, por não haver informações suficientes, não dá para bater o martelo com 100% de certeza em alguma das teorias. Mas, por outro lado, também tem um outro ponto que nos ajuda a esclarecer um pouco isso. A lei de Moisés, que era referente às 12 tribos, ela era um guia para que as 12 tribos de Israel, eles fossem salvos. Já depois da cruz de Cristo, os gentios foram incluídos no rebanho de Israel e agora as pessoas elas recebem o Espírito Santo, onde o Espírito Santo é que guia para a salvação e não mais a lei. Sendo assim, os gentios então não precisam de um julgamento, já que aquele que tiver o Espírito Santo vai ser salvo. Quem não tiver já está condenado. O próprio julgamento acontece automaticamente ao rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz. E aquele que recebe e que crê em Cristo
Aquele que crê no sacrifício de Cristo na cruz recebe o Espírito Santo, portanto, este já está salvo. Portanto, não há necessidade de Paulo se encarregar de julgar os gentios. Então, assim, ele passa a ser o 12º apóstolo junto com os outros 11. Sabemos, então, que são somente 12 apóstolos. Agora vamos saber o para quê e até quando. Vamos conferir lá em Efésios, capítulo 4, versículos do 10 ao 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui vimos que ele mesmo, Jesus, o Cristo, aquele que desceu, que é também o mesmo que subiu, ele concedeu uns para apóstolos, que foram os apóstolos, outros para profetas, que foram os profetas maiores e os profetas menores, outros para evangelistas, que foram Mateus, Marcos, Lucas e João, e outros para pastores e mestres, assim como o rei Davi, que foi um pastor, como reis e mestres também. Mas para quê? Vamos continuar no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse povo todo que foi citado há pouco, eles foram instituídos até a chegada de Cristo, que é a perfeita varonilidade, até o aperfeiçoamento da igreja, que antes no Velho Testamento, na Antiga Aliança, ela não era perfeita, então precisava de uma aliança perfeita, uma aliança renovada, que foi renovada em Cristo. Então, esses santos, inclusive os apóstolos, eles foram instituídos até o aperfeiçoamento da igreja quando veio Cristo, como sumo sacerdote e se entregou na cruz por amor de todos. Opa, espera aí. Mas então quer dizer que não tem mais nem apóstolos, nem pastores, nem profetas, nem evangelistas? Vamos ver o que Jesus fala, o que ele ensina para os apóstolos e o que ele deixa depois da cruz de Cristo. Vamos começar conferindo lá em Mateus, capítulo 23, versículos do 8 ao 11. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Opa! Uma palavra um pouquinho dura, não é para os dias de hoje, sabendo que há muitos pastores, há muitos padres, há alguns apóstolos ainda nos dias de hoje. Mas continuando, vamos lá para Lucas capítulo 22, versículo 25 e 26. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A palavra continua sendo dura e mesmo assim ainda não dá respaldo para pastores ou para esses líderes nos dias de hoje. Mas vamos continuar. Agora vamos lá para João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Aqui foi antes de Jesus ser crucificado. Ele estava dizendo que ele ia incluir um rebanho. Ele queria dizer sobre os gentios, ele incluir os gentios no rebanho de Israel. E ele disse que haveria um rebanho e um pastor.
e não vários rebanhos e vários pastores. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui diz que há somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Conforme passa as Escrituras, a palavra vai ficando mais dura em relação a este assunto. Mas ali diz que ninguém ensinará ao seu próximo dizendo, conhece ao Senhor? Mas isso é devido ao Espírito Santo, porque aquele que realmente está em verdade e recebeu Jesus como seu suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele guiará a pessoa para toda a verdade das Escrituras, porque as Escrituras é a boca de Deus. Vamos lá então, para encerrar essa parte, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aqui fala que não é para se apresentar como um líder dominador, muito pelo contrário, mas sim para demonstrar um exemplo do rebanho. Mas não é bem isso que vemos nos dias de hoje. Hoje vemos muitos pastores que se auto-intitulam pastor e dizendo que tem uma tal de cobertura espiritual e que o povo precisa ficar debaixo dessa cobertura espiritual. Mas isso nem sequer tem nas Escrituras. Essa cobertura espiritual não foi ensinada pelos apóstolos. Os pastores de hoje ainda o ensinam dentro de suas igrejas que as pessoas, elas não podem questionar e que têm que obedecer mesmo se eles estiverem errados. Isso não é uma liderança dominadora? Pois está justamente ao contrário do que as Escrituras estão ensinando. Pois se uma pessoa ela tem que obedecer sem questionar, como ela vai aprender mais? E se a outra pessoa estiver errada e ela tem que obedecer mesmo assim, como ela vai poder corrigir a outra pessoa? E a outra pessoa não deveria reconhecer o erro para ser um modelo do rebanho? Dando um exemplo para os outros que estão aprendendo agora? Bom, eu não quero dizer que hoje não exista líderes, não é isso. O que eu quero dizer é que não existe respaldo para pastores, principalmente esses pastores que diz que têm uma cobertura espiritual, no qual as Escrituras não ensinam e nem fala sobre essa tal cobertura espiritual. Muito pelo contrário, ela diz que Deus derramou o Espírito Santo copiosamente em todos e que somos todos iguais. Nem sequer os próprios apóstolos, eles se auto-intitularam cabeças ou anjos da igreja com uma autoridade maior que a de outros, com uma cobertura espiritual que o povo teria que estar debaixo dessa cobertura deles. Eles não ousaram a fazer isso. Por que é que nos dias de hoje, esses pastores, eles têm essa tal cobertura espiritual que eles não tiveram no passado e nem sequer ensinaram? Agora, eu quero dizer para você que se diz que é um pastor e pastora também. Você, isso que se diz pastor e que acha que tem essa tal cobertura espiritual. Eu quero desafiar você a mostrar aqui nas Escrituras que ela existe. Mas assim, é um desafio saudável para mostrar para as pessoas se realmente essa cobertura espiritual, se os apóstolos ensinaram essa cobertura espiritual, se isso tem respaldo bíblico, se realmente
esse líder, esse anjo da igreja que é pregado hoje nas igrejas é verdadeiro se está aqui nas Escrituras. Porque se não for, eu quero ler um versículo para você. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Agora, olha o que significa essa palavra anátema. Pena ou tipo de maldição que se efetiva com a expulsão de uma pessoa do convívio religioso ou da própria igreja. Excomunhão, que foi alvo de excomunhão, que foi excomungado. Por extensão, repreensão feita de maneira energética e severa. Condenação, por extensão, que foi expulso do convívio em sociedade execrado. Aqui no caso se refere a uma pessoa, mas quando Paulo fala nos versículos, ele se refere a um evangelho que não é aquele que eles pregaram. Então significa que esse evangelho, ele deve ser excomungado do meio cristão, daquilo que os apóstolos nos ensinaram. Ele deve ser excomungado, deve ser retirado do nosso meio. Ele não deve ser ensinado, deve ser excomungado, deve ser considerado maldição. Por isso, se isso não estiver nas Escrituras, essa tal cobertura espiritual, isso é maldição. E vocês estão ensinando maldição para as pessoas, manipulando as pessoas e controlando elas, ensinando aquilo que os apóstolos não ensinaram. Então, eu quero deixar esse desafio, um desafio saudável. Sem ofensas, sem ofender uns aos outros, mas mostre nas Escrituras que realmente tem essa cobertura espiritual, porque se não tiver, é como Paulo pregou, é maldição. Esse foi o vídeo, e antes que muitos falem mal, me critiquem ou digam qualquer coisa para ofender, eu quero que você pegue todas essas passagens que foram lidas e confiram nas Escrituras, verifiquem se realmente está assim e que não vejam só os versículos, mas vejam as passagens antes e depois também, todo o contexto, confiram todo o contexto. E eu quero deixar também um versículo para vocês que criticam as pessoas antes de conferir nas Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia era mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, repito, antes de criticarem, verifiquem se realmente é assim. Leiam a Bíblia, estudem as Escrituras, leiam todos os dias, confiram se realmente é assim. E não desejam um líder que lê a Bíblia para vocês, um líder que estude por vocês, que verifiquem, peguem todas as informações por vocês, negligenciando assim os estudos da palavra, colocando toda a responsabilidade nas costas do seu pastor, porque ele não é obrigado de ler a Bíblia ou estudá-la por você, ele também erra. Então estude e verifique essas informações se realmente é assim. Seja como os bereanos, tudo que ouvir, confira, vá nas Escrituras, leia de dia, de noite, enfim, estude. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o dislike também. Deixe o seu comentário se você concorda que ainda tem pastores nos dias de hoje ou se não há pastores. Bom, eu concordo que há líderes, mas não como esses pastores de hoje, e sim líderes servos, que aquele que é humilde, que é igual às outras pessoas e não que é cabeça de um grupo, de uma igreja, um anjo de igreja. Não é assim que as Escrituras ensinam. Bom, mas deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.